Eu vim aqui pra falar de podcast. Podcast, pessoalmente, é uma coisa que eu consumo muito, é uma coisa que eu gosto muito. E gostei muito desse tema, porque é uma coisa que eu faço o tempo todo. Escutar podcast é uma coisa que eu faço o tempo inteiro. Podcast é uma coisa que você consegue fazer qualquer coisa chutando. Um gênero bem prático mesmo de você consumir. Eu vou ler aqui o que é um podcast, depois eu vou dar uma resumida pra vocês. Podcast é um programa de áudio ou vídeo transmitido pela internet e criado pelos próprios usuários, em formato de episódios sob demanda. Sua principal característica é a distribuição podcasting em um meio de publicação de arquivos de mídia digital por meio de feed RSS. Assim, os usuários recebem atualizações regulares do podcast e conseguem baixar as edições sempre que quiserem. O termo podcast é a junção do iPod, e do cast do broadcast, que é radiodifusão. O primeiro a usar o conceito podcast foi o Adam Curry, um empresário e VJ, acho que se fala VJ, da MTV norte-americana, que ficou famoso nos anos 90 por inventar a transmissão de áudio pela internet. Então, o que é um podcast em si? É um programa de rádio pela internet. E podcast existe de tudo, gente. Podcast, você pode encontrar podcast de culinária. Se você quer um podcast, se você gosta só de curtir uma conversa legal, tem o Flow Podcast, que é o podcast mais famoso hoje em dia. Todo mundo conhece o Flow. Se você não conhece o Flow, se você não conhece o Monark, você mora numa caverna. Se você gosta de ciência, de história, se você quer estudar, tem o SciCast, que também é muito legal, o SciCast. Eu tava escutando um dia desse um podcast sobre os eslavos, que tipo uma coisa que a gente não aprende na escola. A gente não estuda na escola sobre os eslavos. Então é uma coisa bem interessante assim também. Se você gosta de política, que eu também escuto bastante, tem o NBW, que é um podcast de 3 integrantes que falam sobre política, que discutem, mas é tipo uma conversa de mesa de bar. Se você quer uma conversa um pouco mais séria com especialistas, aí você escuta o Segunda Chamada, que é um podcast sobre My News, que tem um canal no YouTube, que se você pode assistir, eu esqueci de dizer que podcast tem forma de áudio, mas também tem forma de vídeo, se você quiser assistir. Mas eu prefiro em forma de áudio porque pra eu assistir eu acho muito rolê. Então, sei lá, o Rodrigo Maia já foi, o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara dos Deputados, ele já foi lá conversar sobre política e tal, e é muito legal esse podcast. Se você é como eu, que tem alguns problemas na cabeça e gosta de escutar histórias sobre assassinos em série, sobre assassinato, essas coisas, tem o Modus Operandi, que é um podcast também muito bom, que fala sobre serial killer, sobre essas coisas que gente que não pensa direito, que nem eu, escuta. Tá, João Pedro, podcast é legal, tem alguns podcasts que você falou aí que eu provavelmente me interessaria, mas por onde eu escuto podcast? Você pode escutar no Spotify, se você tiver uma conta no Spotify, se você tiver um plano no Spotify, você pode escutar podcast. O Spotify é um agregador de podcast. Se você não tem Spotify, você pode baixar o Google Podcast, que é um agregador de podcast do Google, que lá também tem vários podcasts. O Google Podcast não funcionou. Tem o Castbox, que também é muito bom, que certeza que vai funcionar, ele é muito bom. Tem podcast que, por exemplo, não tem no Spotify, que tem no Castbox. Ok, João Pedro, meu celular não tem memória para baixar o aplicativo nenhum. O que eu faço? Vai pro YouTube. O YouTube também é um ótimo agregador de podcast. Você tem não tem todos os podcasts, mas tem, por exemplo, o Flow, que é o podcast mais famoso hoje em dia, tem no YouTube, e tem forma de vídeo também. Esse podcast é um bagulho muito legal, que eu gosto muito de consumir. E escutem podcast. É isso.